Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens e mulheres de boa vontade. Que sejam para Jesus essas nossas primeiras palavras em agradecimentos pela oportunidade de estarmos despertos e de podermos então praticar o nosso Evangelho de Jesus em nossos lares e em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. Amado Jesus, queremos nesse instante suplicar-te, Mestre, que tu permitas que em teu nome, que em nome de André Luiz e de Bezerra de Menezes, os patronos do nosso Evangelho, em nome dos benfeitores da humanidade, mas sobretudo, em nome de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, possamos nós darmos por reiniciado mais um Evangelho de Jesus em nossos lares e em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus. Amados e queridos irmãos, bom dia! Mais uma semana que se inicia, essa segunda-feira, que promete ser uma segunda-feira maravilhosa para todos nós. Que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, nos abençoe e que nós nos tornemos merecedores dessas bênçãos, certo? Meus irmãos, não esqueçamos aí, de dar o nosso like, não esqueçamos de compartilhar e nem de acionar o sino, aqueles que ainda não o fizeram, para que nós possamos nos manter no ar, para que o YouTube não nos tire do ar, ok? Entendendo que é um trabalho sério. Na manhã de hoje, mexendo aqui nos meus alfarrábios, eu encontrei uma página de Emmanuel, que vem nos dizer a respeito do examina-te. Caramba, é página impressa, e de sorte que eu não tenho o livro. Não sei qual é o livro, mas examina-te, de Emmanuel, pelo Chico Xavier. Diz-nos ele assim: nada faças por contendas ou por vanglória, mas por humildade. Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 3. O serviço de Jesus é infinito. Na sua órbita há lugar para todas as criaturas e para todas as espécies sadias em sua expressão substancial. Se na ordem divina cada árvore produz segundo a sua espécie, no trabalho cristão cada discípulo contribuirá conforme sua posição evolutiva. A experiência humana não é uma estação de prazer. O homem permanece em função de aprendizado e nessa tarefa é razoável que saiba valorizar a oportunidade de aprender, facilitando o mesmo ensejo aos semelhantes. O apóstolo Paulo compreendeu essa verdade, afirmando que nada deveremos fazer por espírito de contenda e vanglória, mas sim por ato de humildade. Quando praticares uma ação que ultrapasse o quadro das obrigações diárias, examina os móveis que a determinaram. Se resultou do desejo injusto de supremacia, se obedeceu somente à disputa desnecessária, cuida do teu coração para que o caminho te seja menos ingrato. Mas se atendestes ao dever, ainda que haja sido interpretado como rigorista e exigente, incompreensível e infiel, recebe as observações indébitas e passa adiante. Continua trabalhando em teu ministério, recordando que, por servir aos outros com humildade, sem contendas e vanglórias, Jesus foi tido como imprudente e rebelde, traidor da lei e inimigo do povo, recebendo a cruz
e a coroa gloriosa. Que Deus nos abençoe. Irmãos, que página, hein? Página que nos leva a reflexões variadas. Mas nós vamos ficar aqui apenas nos atendo ao fato de que a proposta maior é examina-te. O que eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo? Para que eu estou fazendo? É muito comum nos meios religiosos, e estão aí as variedades de núcleos religiosos que mostram isso. Porque quando nós estamos num trabalho e aquele que está conosco no trabalho em condições iguais ou um pouco acima, por ter mais tempo de tarefa, se ele nos desagrada, nós deixamos o trabalho e vamos criar uma nova denominação. Eu não gostei do que fulano disse, falou comigo. Quer saber de uma coisa? Eu vou criar uma casa para mim, uma igreja, um templo, seja o que for. E aí eu congrego alguns dos companheiros que são mais afinados com o meu pensamento e levo-os comigo. E cria-se um novo núcleo. Ruim? Não. Não acredito que seja totalmente ruim. Porque é melhor que abram vários núcleos de luz do que não se abra. Mas o importante seria abri-lo sem desagregar. Seria abri-lo de comum acordo com o núcleo onde nós estamos. Estou aqui nesse núcleo, mas agora eu quero abrir um outro núcleo, num outro bairro, num outro lugar, numa outra cidade, ou no mesmo, um pouco mais afastado. Fulano, você me ajuda lá? A gente faz o nosso trabalho aqui, depois vamos fazer lá? Mas não. Eu me torno insatisfeito com aquilo que o outro falou para mim, com aquilo que o outro fez, com aquilo que o outro não deixou que eu fizesse, e eu vou criar um outro núcleo e arrebanho gente daqui para lá. Então ele pede que nós nos examinemos e que não façamos nada por contenda e nem buscando vanglória. Está vendo? Só Adilson, olha lá. Fundou uma casa lá, fundou uma igreja, fundou isso, fundou aquilo. Mas muitas das vezes a gente nem sabe por que razão fundou e de que forma fundou. E o que eu vou estar ensinando lá ou aprendendo lá. Que agora faz igual a mim quando era garoto. Porque quando eu era garoto, eu era péssimo de futebol. Aliás, nunca fui bom. Sempre fui péssimo. Mas eu era garoto e eu tinha uma bola. Naquele tempo, tinha campo para tudo quanto é lado. Então, quando eu ia para o campo sem levar minha bola, ninguém me escalava para jogar. Aí eu me revoltava, ia lá, pegava a minha bola, e quando acabava aquela partida, eu estava com a bola na mão, e aí eu escalava alguém para escalar o time. Aí eu era o primeiro a ser escalado. A bola era minha, né? Então, quando eu crio uma casa por contenda, normalmente eu vou levando para lá conceitos que são meus, mas que não são dessa ou daquela doutrina. E estamos dizendo assim, porque isso abrange a todos os núcleos religiosos. Tanto que nós vemos aí a variedade infinita de
títulos de núcleos. É uma desassociação, um desentendimento aqui, um desentendimento ali, forma outra ali, forma outra lá, e enfraquece aquele outro, quando deveria fortalecer. Abrir um novo núcleo é para se abrir fortalecendo o que nós estamos, levando para lá aquilo que o conceito doutrinário daquela religião oferece, e não o meu, não os meus conceitos. Porque se eu fosse capaz de criar conceitos, talvez eu não estivesse passando por tudo que eu passo, não estivesse sofrendo tudo que eu sofro, não estivesse nem sequer me aborrecendo com quem falou ou deixou de falar, fez ou deixou de fazer isso ou aquilo. Nós vamos parar por aqui e para ver se nós conseguimos entender que não precisamos ficar abrindo o núcleo para a torta e à direita, desassociando os que existem, vamos fortalecer o que já existem. Vamos abrir como se fosse assim, digamos, uma filial, como temos algumas aqui no Rio de Janeiro, por exemplo. Uma casa é a casa máter, e essa casa abre outras casas em partes diferentes. Então, para facilitar que nós consigamos agir desta forma, é que eu os convido, meus amados e queridos irmãos, a orarmos. Vamos orar? Vamos orar juntinhos? Vamos? Então vamos. Jesus, divino amigo, mestre querido, amigo de todas as horas, nós queremos te pedir nesse instante, na verdade, Jesus, nós queremos te suplicar que tu possas, mestre querido, abençoar a cada um de nós nos nossos propósitos dignos. Queremos te pedir, Jesus, que tu possas abençoar a todos aqueles irmãos que estão conosco nesse Evangelho e os que ainda não estão também. Te pedir, Jesus, que tu abençoe os nossos lares, os lares dos nossos vizinhos de frente e fundo, lado a lado e alto e baixo. Queremos te pedir, Jesus, por aqueles irmãos que não têm lar, que eles possam ser fomentados neles a ideia, a certeza de que um dia eles também terão o seu lar. Queremos te pedir, Jesus, por aqueles irmãos que não te conhecem, por aqueles que não têm quem ore nem quem peça por eles. Te pedir pelas crianças e pelos idosos, pelos irmãos que estão encarnando agora, Jesus, que eles possam ser muito bem recebidos, não só pela espiritualidade, mas também por aqueles que terão a missão de fazer com que esses espíritos tornem-se homens e mulheres de bem. Te pedir pelos nossos irmãos presidiários, para que eles possam entender que só o amor de Cristo é capaz de nos salvar. Pelos governantes de todas as nações, mas em especial das nações belicosas. Pelos irmãos que acabam de desencarnar por conta da violência dessas guerras, dessas violências em geral, de todos os matizes. Pelos irmãos que estão nos hospitais, nas casas de saúde, nos leprosários e em seus leitos de dores, em suas casas. Te pedi, Jesus, pelos lares em desarmonia. Ó Mestre, quantos lares em desarmonia. Queria muito poder aqui citar o nome dos casais, mas a ética não nos permite. E o tempo também não seria suficiente. Iria ficar muito longo, certamente o YouTube ia nos cortar. Mas esses lares, Jesus, que tu possas enviar os teus prepostos, Jesus, a orientar esses casais a se amarem, não só se tolerarem, mas a se amarem. Queremos te pedir, mestre querido, enfim, por toda a humanidade, encarnada ou desencarnada, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E é assim, Jesus, que nós te pedimos a permissão
para que em teu nome, em nome de Bezerra de Menezes e de André Luiz, os patronos do nosso Evangelho, mas sobretudo em nome de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, possamos nós interrompê-lo e o retomar amanhã pela manhã, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado, Bezerra de Menezes e André Luiz. Obrigado, amigos espirituais que fomentam o bem na humanidade. E obrigado, meus irmãos, a cada um de vocês que nos ajudam a fazer com que esse Evangelho vá ao ar diariamente, só deixando de ir no dia que eu realmente não consigo gravá-lo. Ok, meus irmãos? Um beijo grande, enorme no coração de cada um de vocês. Muito, mas muito obrigado e muita paz.